Bom, galera, nosso assunto de hoje é recursos ortográficos e efeitos de sentido. Quando a gente escreve um texto, a gente utiliza-se de recursos ortográficos para a gente dar um efeito, demonstrar sentimentos, ou demonstrar que está começando o texto, ou que está terminando. Para isso, a gente utiliza os sinais de pontuação, as reticências, as exclamações e também outros recursos. A liberdade de escrever e fazer uso desses recursos, ela está presente nos textos narrativos, mas elas também estão presentes nos gêneros textuais, como os poemas e as propagandas, por exemplo. O uso da metalinguagem, nós vamos ver agora em seguida o que é metalinguagem, e de recursos retóricos de convencimento dos leitores podem ser outros recursos utilizados nos textos para dar efeito de sentido. Então, os efeitos de sentido, eles são utilizados na maioria dos textos. Nós temos algum efeito de sentido. Basta nós identificarmos qual é esse efeito de sentido. Alguns recursos ortográficos. Então, vamos ver agora metalinguagem. A metalinguagem, ela é quando você coloca em evidência o código da comunicação, ou seja, é quando você esclarece a própria identidade. Quando, por exemplo, a bula do remédio, ela explica o remédio. Então, ela explica a si mesma, entenderam? Esse é um exemplo de metalinguagem. Temos aqui outro embaixo. O programa Video Show era um exemplo forte de metalinguagem, pois se usa o código da televisão para falar sobre a própria televisão. Então, mais um exemplo para vocês. Temos também a função poética nos textos. Essa é uma função encontrada nos poemas. Ela retrata a mensagem por si e é posta em relevo. É a linguagem dos poemas e prosas poéticas, da publicidade criativa e afins. Ela é construída de forma criativa e inusitada. Essa função usa vários recursos gramaticais. Não cabe aqui nós explorarmos todos esses. Em outro momento, quem sabe, nós vamos poder explorar esses recursos gramaticais que utilizamos na função poética dos textos. A função emotiva nos textos. Essa função pode ser demonstrada de diversas formas nos textos. Nas propagandas, fazendo com que os leitores sintam-se comovidos e queiram ajudar ou comprar algo. Por exemplo, ela dá valor aos sentimentos e singularidades afetivas do emissor da mensagem. Temos aqui, pessoal, outro recurso muito interessante que é a caixa alta. Que é isso? É quando nós utilizamos a letra maiúscula, sabe? Quando usado, dá a entender ao leitor que alguém está estressado, gritando ou que deseja chamar a atenção. Mais do que isso, a caixa alta também é um recurso estético na publicidade. E quando se trata de títulos, nomes e marcas e outras expressões curtas, o recurso da caixa alta é bastante utilizado. Aqui pede para a gente ver o exemplo da embalagem de maisena. Se depois vocês se interessarem, eu posso mandar aqui para vocês. Tem na caixa de embalagem de maisena, o nome maisena está em caixa alta. O conteúdo é amido de milho, porém, nesse caso, a marca se sobrepõe. Então, aí é um efeito bem bacana a caixa alta, quando a gente vai utilizar aí, a gente vai fazer nossas edições de imagens, por exemplo, na internet, editar uma mensagem para alguém, a gente sempre se utiliza de uma caixa alta, a gente quer uma fonte mais bonita. Então, tudo isso aí que a gente utiliza são recursos, tá? São recursos ortográficos.
Temos aqui outros, como negrito, que utilizamos também bastante, itálico, interjeição. Eu não vou explicar melhor aqui negrito e itálico, porque acredito que vocês sabem, né? Conhecem, já têm conhecimento prévio sobre isso. Interjeição é quando é uma palavra invariável que usamos para exprimir sentimentos súbitos e emoções. Ela está presente nas histórias em quadrinhos, em propagandas e também em textos narrativos, e são seguidas de ponto de exclamação. Olha aqui os exemplos. Simples sons vocálicos. A, O, O. Em uma palavra. Atenção. Cuidado. Avante. Ou em um conjunto de palavras. Cruz credo. Ora bolas. Poxa vida. Então, esses aí são exemplos de interjeição. Não sei se vocês já conheciam, mas também é um recurso bastante interessante. E aí, por último, nós temos a pontuação. A pontuação é um dos recursos assim indispensáveis que nós precisamos utilizar em todos os textos. As exclamações, marcadas pelo sinal de exclamação após interjeições, e no fim de frases enunciadas com entoação exclamativa. As interrogações, que são aqueles pontinhos utilizados para fazermos pergunta e nunca usadas no fim de uma interrogativa indireta. Exemplos. Entendeu? Será que vai chover? Olá, que susto! Então, galera, o uso desses recursos ortográficos que acabamos de citar aqui, eles possibilitam uma leitura além dos elementos superficiais do texto. E ele auxilia a gente a entender melhor o que o texto está tentando repassar, qual é a linguagem que o autor está utilizando. Tá bom? E também produz, a partir disso, novos significados para aquilo que nós estamos lendo. Se nós lermos um texto sem pontuação, ou que, por exemplo, não esteja uma parte em negrito, não esteja uma parte em itálico, nós não vamos dar ênfase àquele trecho, entenderam?